Olá, galera do sétimo ano. Vamos então começar a nossa segunda semana de aula, tá bom? Dando prosseguimento aqui a essa forma de ensino à distância, via vídeo, via plataforma, da melhor maneira possível para preservar a nossa saúde, não é isso? Então, vou continuar com vocês aqui sem nenhuma enrolação. Aquele material que a gente já vinha trabalhando lá na semana passada sobre o uso do C com cedilha. Por quê? O nosso material aí do PDF que vocês têm, o caderno apostilado que vocês têm, né, no grupo que vocês baixaram, começa falando sobre o uso do cedilha. Tem lá uma atividade para a gente fazer, então eu quero fechar hoje, agora, nesse vídeo aqui eu vou fechar aquele PDF que eu trouxe extra com as regras de uso do cedilha. Assim, a maioria das situações de uso do C com cedilha está ali nesse material e a gente vai ler, eu vou explicar para vocês. Aí a gente pega a apostila para comentar o material da apostila de vocês aí no PDF que vocês receberam da CEMED, tá bom? Bom, então vamos lá, deixa eu me abrir aqui. O PDF já está aqui por trás de mim, deixa eu só sair aqui da frente, só um minutinho, tá aqui, beleza. Já está sendo mostrado, vamos lá então. Isso daqui a gente já viu na aula introdutória, que o C, a gente só vai utilizar o C com cedilha antes de A, certo? Por quê? Porque antes do A, se não bota o cedilha, fica K. Então, se eu quero dar o som de S, aí eu vou ter que botar o cedilha, aí fica Sa. Antes do O, porque se eu não coloco o C com cedilha aqui, vai ficar Có. Então, para dar o som de Só, som de S, eu ponho o cedilha. E antes do U, porque se eu não coloco o cedilha, vai dar uma sonoridade muito feia aí, né? Então, aí eu coloco aqui o som com cedilha, que fica Su. Então, ó, Sa, Sol, Su. Então, somente antes dessas três vogais é que a gente vai colocar o C com cedilha. Antes do A, do O e do U. Antes do I e do E, não precisa colocar o cedilha, porque o C já tem normalmente o som do S, ó. Si, C. Então, eu nunca, jamais vou colocar isso daqui, ó. Jamais isso daqui é permitido, galera. Não coloquem cedilha, C com cedilha, antes do E e do I. Isso aqui é a regra básica, primeira regra básica, vamos dizer assim, primeira regrinha básica que a gente precisa conhecer, é que não se coloca o C com cedilha antes do E e do I, somente antes do A, do O e do U. Primeira regra. Qual é a segunda regra que a gente viu na aula passada? Segunda regra, não começa palavra com cedilha. Nunca, galera, jamais, nunca começa palavra com C com cedilha. Nunca, jamais vocês vão fazer isso. Nunca começar palavras com C com cedilha. C com cedilha. Nunca façam isso, jamais, na vida de vocês. Se algum de vocês aí escrever uma palavra começando com C com cedilha, não diga pra ninguém, pelo amor de Deus, que teve aula comigo, tá bom? Bom, então vamos lá. Então isso aí a gente já viu nos nossos primeiros vídeos que a gente levou, aí foram 3 vídeos, se eu não me engano, só nisso daqui, né? Explicando essa parte aqui introdutória. Então agora a gente vai entrar aqui nos exemplos, para a gente visualizar. A primeira situação que eu vou utilizar, ó, lista, confira a lista de palavras com cedilha. Palavras de origem árabe, indígena ou africana. A língua portuguesa, na sua origem, lá em Portugal, sofre muita influência do árabe. Por quê? A região onde hoje é Portugal, a Península Ibérica, durante muito tempo, foi conquistada por povos árabes, os chamados mouros muçulmanos. Os mouros eram povos árabes muçulmanos que invadiam parte da Europa, conquistava, né? Destruía, tomava as cidades. Então, ali onde hoje se formou Portugal, foi uma região que teve muitos árabes. Então, nós temos muitas palavras na língua portuguesa que é desse tempo, veio do árabe. Então, a gente vai ver aqui, quando é uma palavra de origem árabe, ela será escrita, e tiver o som do S, vai ser escrita com C com cedilha. A outra situação que o português se misturou foi aqui, ó, quando veio para a América, que onde hoje é o Brasil, né? Quando os portugueses chegaram aqui, essa terra que hoje é o Brasil, era formada por milhares de nações indígenas.
Então, como os portugueses trouxeram o seu português já com algumas palavras misturadas com árabe, quando chegou aqui no Brasil, aqui na América, se misturou com a fala dos índios, principalmente nome de lugares, nomes de comida, né, nomes de rios. Então, aí misturou o português, que lá em Portugal já tinha se misturado, com o árabe. Quando chega aqui no Brasil, se mistura com o quê? Com as linguagens indígenas. Então, nós temos muitas palavras de origem indígena. E quando essa palavra for de origem indígena e tiver o som de S, aí será escrita com C cedilha. Mas lembrando, galera, nunca jamais no começo, sempre aí no meio da palavra, lá no finalzinho. Aí, se for de origem indígena e tiver o som de S, é com C com cedilha. E não for antes do E e do I, tem esse detalhe. E a outra situação em que houve uma mistura da língua portuguesa aqui com a África, vocês sabem que logo ali no primeiro século, né? Quando começou o processo de colonização mesmo, para valer, século XVI, aí começa a escravizar quem? O negro da África. O povo africano é trazido para o Brasil e vendido como escravo. Então eles trazem a sua língua, obviamente, ninguém chegou mudo aqui no Brasil. Então quando chega aqui no Brasil, o português que se fala aqui no Brasil, veja bem, já pegou a mistura do árabe lá em Portugal. Quando chegou aqui no Brasil, se mistura com as línguas indígenas. Aí quando o negro vem, o negro da África vem trazendo suas línguas, o que vai acontecer? Também vai se misturar com a língua dos africanos. Então nós temos aqui três misturas, veja bem, um caldeirão aqui, ó, três misturas ao português. Na verdade, a língua que a gente fala aqui no Brasil hoje é uma mistura originária de quatro línguas, na verdade. Português, né? O nosso português se diferencia muito do português de Portugal. O português lá de Portugal, digamos, tem a mistura aqui do português com o árabe, algumas palavras árabes. Então, quando chega aqui no Brasil, ele se mistura com a língua indígena, se mistura com a língua africana. Então, o nosso português brasileiro, ele é uma mistura de quatro línguas, na verdade, brasileiro, né? São quatro línguas aí misturadas e que influenciaram uma a outra. O português brasileiro vai se misturar. Nós vamos ter uma matriz que é a língua portuguesa misturada com essas outras, e ainda no terceiro momento aqui tem as outras línguas que vão influenciando. O inglês hoje, a nossa língua sofre muita influência do inglês. O italiano, porque vieram muitos italianos para o Brasil, alemães, e trouxeram suas línguas e vai se misturando. Tá. Por isso alguns estudiosos aí em outro momento quiseram separar o nosso português do português de Portugal, dizer que aqui não era mais português, era um brasileirês. Bom, mas dessa discussão linguística à parte, vamos aqui ao que nos interessa, que interessa a vocês, alunos do sétimo ano, só para vocês entenderem um pouco aqui o processo. Então aqui nós temos algumas palavras que tiveram essas origens, né? Origens árabe, indígena e africana. Sempre que for dessa origem e tiver o som de s, que a gente chama de som de dois S, né? Som s. Não tiver no começo da palavra e não for antes do E e do I. Lembrem disso, não pode ser no começo da palavra, nem pode ser antes de E ou de I, certo? Aqui, por exemplo, ó, açafrão é uma palavra de origem árabe, açafrão, sem cedilha. Açaí, qual é a origem da palavra açaí? É indígena, pessoal. Você pode não ser linguista, não precisa ser um linguista para poder conhecer isso. Mas quando você vê a palavra açaí, você sabe que veio daqui, da terra, é origem indígena, né? Tem o som de S, é escrito com C cedilha. Eu já vi placa aí por aí dizendo que vende-se açaí com dois S. Não pode, é C cedilha, palavra de origem indígena. Ó. Açaí, açougue, é uma palavra de origem árabe. Açúcar também é uma palavra de origem árabe. Açucena, açude, araçá, cachaça, caçula. Caçula é uma palavra de origem indígena, indígena não, desculpa, africana. Iguaçu, ó, Iguaçu, sei com cedilha, de origem indígena. Miçanga, miçanga é uma palavra de origem africana. Muçulmano, aí muçulmano não precisa nem dizer qual é a origem, né? A origem árabe, muçulmano. Paçoca, Paysandu, olha aqui o time aí dos paraenses, né? Nosso timão, né? Nosso timão aí, Paysandu, sei com cedilha, eu já vi gente aí, torcedor do Paysandu,
escrevendo Paysandu com 2 S, não pode. Paraguaçu, palavra de origem indígena, Paraguaçu. Beleza. Aí aqui, a outra lista que nós temos aqui, ó, palavras formadas a partir de sufixos terminados em aça, aço, issa, os, isso e ussa. O que é um sufixo, galera? Isso aqui é uma linguagem que vocês precisam ir conhecendo. Sufixo é um pedacinho, digamos assim, é um morfema que eu coloco no final de uma palavra para formar outra palavra. Por exemplo, aqui eu tenho a palavra dente, dente, e quero formar a palavra dentuça. Eu vou botar dente mais o sufixo ussa. Então, esse ussa aqui a gente chama de sufixo. Ele vem depois, que é para formar uma palavra derivada. Eu formo a palavra dentuça. Quando vem antes, eu chamo esse morfema de prefixo. Se fosse aqui, ó, por exemplo, dente, eu ia formar desdentada. Antes de dente, eu ia colocar um des aqui. Aí seria um prefixo que vem antes, que vem depois, é um sufixo. Então, sufixo é esse termozinho que a gente termo não é uma partícula, vamos dizer assim, um pedacinho da palavra que vem depois do radical da palavra, que é essa parte aqui, ó. Então depois do radical eu coloco um sufixo e formo uma palavra nova, no caso aqui dentuça. Então aqui a regra é o seguinte: os sufixos aça, e tem uma família de sufixos, ó, aça, aço, issa, osso, ussa, ó. Aça, aço, issa, isso, ussa. Tem essa? Não, não tem. Não tenho essa aqui não. Existe a palavra essa, mas é o nome de um escritor português, que é assim com cedilha, ó. É o Essa de Queiroz. Essa de Queiroz, mas é o nome próprio lá de Portugal. Um grande escritor, aliás. Vocês vão estudar muito ele. A gente vai ler Essa de Queiroz lá no ensino médio. Bom, então aqui, há palavras que terminam com esse sufixo, ó. Carduça. Pelo amor de Deus, carduça, eu nunca nem ouvi falar nessa palavra, mas carduça termina em ussa, é com C cedilha. Eu posso falar aí para vocês a palavra baralhuça. Galera, escreva aí baralhuça. Professor, o que é baralhuça? Não importa, eu não sei, inventei agora. Mas baralhuça termina com ussa, é escrito com C cedilha. Ventiluça, o que é ventiluça? Não sei, não existe, mas escreve com C cedilha, certo? A regra é essa, ó, cansaço, termina em aço, C cedilha. Cobiça, termina em issa, C cedilha. Preguiça, não tem aqui, deve ter mais lá embaixo, preguiça. Aí aqui, ó, copaço, um copo bem grande, né? Aumentativo isso aqui, copaço. Dentuça, dentuço. Esperança, ó, termina em... Ah, professor, esperança não tem ali não, né? Pois é, cara, não tem. A regrazinha aqui, então, faltou o ansa, termina em ansa. Esperança. Termina em ansa, tudo bem, então tá aqui. Termina em ansa. Esperança. Ó, espicaçar. Meu Deus do céu, o que é isso? Espicaçar. Procura aí no dicionário, galera. Se vocês não souberem, vão aí no Google. Definir, espicaçar. Vocês vão encontrar. Fumaça, ó, termina em aça. Que mais? Justiça, termina em issa. Carniça. Bom, não tem nada a ver, né? Justiça com carniça. Mas carniça também termina em S. Preguiça. Eita, preguiça do nada. Quebradiço, ó, termina em isso. Rebuliço, termina em isso. Sumiço, que sumiço você teve? Termina em isso. Vidraça, termina em aça. Então, tá aí as palavras principais que seguem essa regra aqui. Os sufixos que são os sufixos aça, aço, issa, isso, ussa e ansa. Esperança, ok? Cobrança, aí vocês pegam outras aí. Cobrança. Muito bem. Agora aqui a segunda listazinha nossa é substantivos derivados de verbos que terminam em R pelo sufixo, trocam o R aqui, ó. Trocam o R, substantivos derivados de verbo, ou seja, eram substantivos que é formado a partir de um verbo. Eu tenho um verbo e a partir desse verbo eu vou formar um substantivo. Substantivo. O que é uma palavra derivada, galera? Palavra derivada é aquela palavra que vem de outra. Se eu tenho um substantivo que se formou a partir de um verbo,
esse substantivo vai ser derivado daquele verbo. É uma palavra derivada. E o verbo vai ser uma palavra que a gente vai chamar de primitiva, certo? Porque é a palavra primeira que vai dar origem à outra. Bom, então quando eu faço aqui uma derivação de um substantivo a partir de um verbo e eu troco o R desse verbo pelo pelo são, então aí eu vou ter esse são escrito com C cedilha. Agora preste atenção que esse são, ele também pode ser escrito com S, com dois S, com S. A gente vai depender do tipo de palavra. E a gente vai fazer um estudo também para diferenciar. Por enquanto, a gente vai focalizar aqui, ó, nas palavras que terminam, aliás, nas palavras que utilizam o C com cedilha. Aqui, ó, aqui existia o verbo apreciar, aí eu formei apreciação. Então, se vem de apreciar, o que aconteceu? Trocou o R pelo são, ó. Apreciação. São com C cedilha, certo? Aí aqui eu tinha o verbo atribuir, ó, terminado em R. Eu troquei o R, ó. Vim até o Rzinho, eu troco o R pelo são. Mesma coisa que com esses outros verbos, ó. Considerar, eu vou escrevendo até o A e troco o R último pelo são. Consideração. Aí aqui continuar, continuação e assim vai. Deliberar, deliberação. Designar, designação. Emular, emulação. A pessoa que já acha isso, palavras, vai lá no Google, né? Definir, emulação. Vocês vão ver o significado. Estagnar, estagnação. Exortar, exortação. Vamos exortar, irmão. Expedir, expedição. Exportar, exportação. Inspirar, inspiração. Interar, interação. Observar, observação. Essa palavra aqui é muito usada nas aulas, no quadro. Então eu acredito que vocês já até fotografaram mentalmente a escrita dela, observação. Não acreditei que alguém vai escrever observação com S, dois S, certo? Aí aqui, resignar, eu formo resignação, beleza? Ok, então, pessoal, aqui você tem que ler e reler essa listazinha que aqui é o base. A partir dessa listazinha aqui, você vai expandindo para outras situações, certo? Ok, então vamos lá aqui para o próximo caso, próxima regra. Esse segundo caso aqui é muito parecido com aquela lá, muito parecida mesmo. Só que aqui acontece o seguinte, ó, aqui eu não vou trocar só o R, que é substantivo derivados de verbo, é a mesma situação. Eu vou ter um substantivo que foi derivado a partir de um verbo, ou seja, eu tinha lá um verbo e formei um substantivo a partir desse verbo, utilizando o são, o C cedilha. Só que aqui o que aconteceu? Aqui, ó, derivados de verbo de ação terminados em AR. Só os verbos terminados em AR. Vocês observam que aqui eu só vou ter verbo terminado em AR. Ó. Todo verbo que terminar em AR e eu for formar um substantivo formado com o sufixo são, então esse são vai ser com cedilha. O que vai diferenciar essa regra aqui para a regra anterior que a gente viu? Porque aqui, se vocês observarem essa listazinha aqui, ó, cadê? Tá. Aqui, ó, eu não tenho só verbo terminado em AR, ó. Eu tenho verbos terminados também, ó, em IR, ó. Expedir termina em IR. E aqui, ó, e tem outros que não apareceu aqui, ó. O atribuir, né, também é terminado em IR. Mas aqui nesse segundo caso não, é só verbos terminados em AR. Substantivos derivados de verbo de ação terminados em AR. Ok? Então vamos lá, ó. Alienar vai ficar alienação com C cedilha. Se o verbo termina em AR, o substantivo formado a partir dele vem com AR. Existem os casos que vão ser escritos com S e com dois S? Existem, mas são as exceções que a gente vai ver em uma outra aula. Aí aqui, cantar, canção. Consolidar, consolidação, degradar, degradação, discriminar, discriminação, disseminar, disseminação, especular, especulação, executar, executar, exceção,
Ah, tá, não é executar não, desculpa. É excetuar. Bem, professor, o óculos do professor parece para você trocar. Ó, é excetuar, aí formou exceção. Excetuar, você forma uma exceção com C cedilha. Explanar, explanação. Indagar, indagação. Intentar, intenção. Educar, educação. Relacionar, relação. Retaliar, retaliação. E retificar, retificação. Beleza? Aí por último nós vamos fechar agora com essa regrazinha aqui, ó. Substantivos, a mesma coisa, ó. Tem um substantivo que foi derivado, só que agora não é mais de um verbo, agora é de um outro substantivo. Eu tinha um substantivo aqui que era o substantivo primitivo, que é aquele que vai dar origem a outro, a gente chama de primitivo, primeiro, primitivo. Então eu tinha aqui um substantivo primitivo, e esse substantivo primitivo formou outro substantivo. Teve outro filhinho, vários filhinhos. Então, se esse filhinho desse substantivo terminar em são, a gente vai observar o final desse substantivo primitivo aqui, ó. Se esse substantivo primitivo terminar em ter, tivo ou tor, tertivo, tor, tertivo, tor. Galera, a partir de hoje vocês vão prestar muita atenção no final das palavras, que é muito importante. Então, se eu tenho um substantivo primitivo terminado em tertivo, tor, ou em ver, faltou aqui um ver, tertivo, tor, ver, tertivo, tor, ver, tertivo, tor e ver. Então, então você pode criar o mnemônico assim, ver, tertivo, tor, ver, tertivo, tor. Vamos repetir isso aí, ver, tertivo, tor, até ficar memorizado. Ver, tertivo, tor, então são. Ver, tertivo, tor, então são. Então, ver, tertivo, tor, então são com C cedilha. Então, se eu tenho aqui um substantivo que foi derivado de outro substantivo primitivo que termina em tertivo, tor, ver, então esse substantivo terminado em são será escrito com C com cedilha, não tem como se enrolar aqui, ó. Absolver, ó, o primeiro caso aqui, ó, absolver, só tem ele aqui que é muito mais difícil de achar. Absolver forma absolvição, beleza? Ó, afirmativo, ó, termina em tivo, afirmativo. Eu vou trocar esse tivo pelo são com C cedilha. Afirmativo, afirmação. Assertivo, ó, o tivo aqui ficou asserção. Conter, ó, terminado em ter. Conter vai formar contenção. Deter, ó, terminado em ter, detenção, né? A detenção do bandido. Infrator, terminado em tor, formou infração. Intuitivo, ó, terminado em tivo novamente, intuição. Manter, ó, terminado em ter, troca o ter pelo são, mantém, manutenção, só que aqui muda um pouco a palavra, ó, é manter, eu formo manutenção, que não vai ficar mantenção, mantenção não existe, a palavra é manutenção, a gente acrescenta aqui por uma questão de sonoridade, fica melhor, manutenção não ia dar legal, agora vamos botar um nuzinho bem aqui, fica bacana, botou manutenção, aí ficou legal, né? Obter, ó, obter, aí ficou obtenção, a mesma situação, ó, se fosse botar só opção ia ficar opção, é uma opção, ficou muito horrível essa palavra, galera, o pessoal lá que estava criando a nossa língua, rapaz, esse negócio de opção não vai ficar legal, vamos botar um tem bem aqui, obtenção, foi melhor, vai botar um tem, beleza, botaram um tem, ficou obtenção, beleza, ficou ótimo, agora assim, sim, galera, vai dar trabalho para o professor ensinar lá na frente, daqui a 800 anos, vai ganhar muito trabalho, mas por enquanto tá bom, né, tá bom, aí ficou assim, ó, de obter eu formo obtenção, proibitivo, ó, termina em tivo, eu troco o tivo pelo são, proibição. Ó, redator, eu troco o tor pelo são, redação. Relativo, terminado em tivo, eu troco o tivo pelo são, ficou relação. Reter, eu troco o ter pelo são. Mas aí também é a mesma situação, os caras chegaram lá, reter vai ficar reção, palavra corrida, não, vamos lá, os velhões barbudos, né? Elaborando a língua portuguesa para passar para a posteridade.
Aí disseram, galera, vamos ao seguinte, velho, vamos botar aqui um tem, senão vai ficar feio, ó. Reção, a gente põe um tem aqui, ficou retenção. Veja como soa melhor, retenção. Ó, todo mundo concorda? Concorda. Então ficou, galera. Aí a gente tem que aprender que de reter eu formo a palavra, o substantivo retenção. Só que aqui é um caso de verbo, né? Reter é verbo, não é substantivo, não. Tinha que estar lá noutra regra lá. A pessoa que elaborou aqui o PDF, né? Então, ó, reter formou retenção, mas é porque entra nesse caso aqui do ter. Mas poderia entrar na primeira regra lá, ok? Porque reter é verbo, não é substantivo. Então vamos até arriscar esse treino aqui para vocês não confundirem. Obter também tem alguns casos que passou aqui, é a pessoa que fez essa coisinha aqui, cometeu alguns deslizes, né? Aqui, ó, absorver é verbo, isso aqui é verbo, não é substantivo. Isso aqui é verbo, tinha que estar lá na outra regra, certo? Isso aqui é um verbo, galera. Tinha que estar na primeira regra, absorver, primeira regra, que é um verbo. Conter também é verbo. Deter também é verbo. Manter também é verbo. Obter também é verbo. Não vai sobrar nada aqui não. E reter também é verbo. Bom, então tirando esses casos aqui que deveria estar lá na primeira regra, vamos botar isso aqui, primeiro caso. Primeiro caso. Os outros se encaixam perfeitamente. Certo? Substantivo. A não ser que a gente acrescente aqui, ó, substantivos derivados de substantivos ou verbos, certo? Terminado nisso aqui, aí dá certo. Substantivo derivado de substantivos ou verbos terminados em ter, tivo e tor. Aí sim, aí vai dar certo. Mas tudo bem, toda palavra aí, então, substantivo ou verbo que vai formar outro substantivo terminado em ter, tivo ou tor. Então... aí esse são aí é com S, com C cedilha. C cedilha, aqui ó, setor, formou seção, trator, tração. Vocês sabiam, galera, que tração vem de trator? A tração do carro, né, vem da palavra trator. Legal, bom, então ainda tem mais aqui, a última regrazinha, ó, palavras com som de S depois de um ditongo. Agora aqui ficou a parte bacana. O que é ditongo, galera? Ditongo significa dois tongos. Di significa dois, né? Di é dois. O tri é três, o di é dois. Tongo é som. Então eu tenho dois sons juntos na mesma sílaba. Dois sons juntos na mesma sílaba a gente chama de ditongo. Dois sons o que? Vocálicos. Então, quando eu tenho uma palavra com dois sons vocálicos juntas, dois sons vocálicos, ou seja, dois sons de vogais numa mesma sílaba, juntos numa mesma sílaba. É o que forma é o que a gente chama de ditongo, certo? Ditongo. Aí esse encontro não é especificamente de duas sílabas, vai ser o que a gente chama de uma vogal mais uma semi-vogal. Quando eu tenho uma vogal mais uma semi-vogal juntas, ou pode ser também uma semi-vogal mais uma vogal, depois a gente vai estudar isso aqui especificamente, vogal mais vogal. Aí eu tenho um ditongo. Semivogal a gente vai ser na semivogal, né, cara? Pra gente ficar falando aqui a mesma língua, a gente chama de semivogal os sons, não é a letra, o som. Quando é o som a gente escreve entre barras, o som de I e o som de U, certo? O som de I e o som de U, que a gente chama de semivogal. Então, quando eu não posso ter duas vogais, mesmo som vocal que é A, E, O. Eu não posso ter dois sons A, E, O na mesma sílaba, não posso. O que eu posso ter é uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Então, quando isso acontecer, depois desse ditongo, eu tiver o som de S, aí esse som de S será escrito com C cedilha. Aqui, ó, vamos observar aqui, ó, eu tenho a palavra afluir, ó, aqui, ó, os dois sons aqui junto, ó. Se eu for separar a sílaba dessa palavra aqui, eu vou ter o seguinte, ó,
afluição. Afluir, ó, isso aqui é uma sílaba só. Afluir, fluir é um ditongo, tem uma semivogal e uma vogal. Afluição, o são com C cedilha. Aqui é a mesma coisa, arcabou, ó, vou separar a sílaba aqui, ó. Arcabou, ó, o bow aqui é um ditongo, uma vogal e uma semivogal junta. Ditongo, arcabouço. Aí aqui, ó, bei é uma vogal, uma sílaba, e aqui tem um ditongo, ó, bei, o e e o i. Aí sou, então sou. Aí aqui, ó, bolsa, sem cedilha. Ó, calabouço, depois do ditongo, C com cedilha. Conceição, ó, o são aí. O são é C com cedilha. Eleição, C com cedilha. Feição, C com cedilha. É uma sílaba. Surreição, C com cedilha. Louça, C com cedilha, ó, depois do ditongo. Ou, ó, o ditongo aqui, refeição. Trair, aqui não é traição não, galera, é traição. Então aqui é uma sílaba só, traição, certo? Então, nesses casos aqui nós temos, a última regrinha que a gente viu aqui, o último caso, depois de um ditongo, se tiver o som de s, aí a gente escreve com C cedilha, galera. Bom, galera, então é o seguinte, vamos encerrar aqui esse vídeo, tá bom? Vou encerrar aqui para não ficar muito longo e muito ruim para vocês baixarem, né, usando os dados móveis de vocês. E na próxima aula a gente vem então com o estudo lá do nosso material apostilado. Estudem esse vídeo, vejam e revejam para você aprender bem as situações em que a gente vai utilizar o C com cedilha, tá bom? Veja, reveja o vídeo para quando eu pegar o material de vocês lá, a apostila, que tem atividades lá e for explicar aqui, você já está dizendo, ah, professor, já era, não precisa mais explicar isso aí não, que a gente já aprendeu, tá bom? Beleza, então aguardo vocês na próxima aula. Um abraço.